tarde a você, telespectador da TV Osasco, você internauta que nos acompanha pela internet. É uma satisfação tê-lo novamente aqui no programa Polícia Militar, PM e a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar aqui na região do CPAM8, que abrange os 15 municípios da região oeste da Grande São Paulo. Hoje nós teremos aqui a presença do Dr. André Luiz Santiago, o secretário de Segurança e Controle Urbano, do capitão Josiel, comandante da 2ª Companhia do 14º Batalhão, e comigo também o tenente-coronel Virgulino, comandante do 14º Batalhão. Hoje a nossa conversa, o nosso assunto é sobre pancadão. Então você que está nos assistindo através do canal 13 da NET ou do canal 6 ou 22 do canal Cabo Net, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 95893-5075, ou então com o e-mail contato@tvosasco.com.br. Então, recebemos aqui o nosso grande amigo, Dr. André. O senhor pode... Boa tarde, coronel. Prazer estar aqui com o senhor, coronel Virgulino, capitão Josiel, 3 grandes parceiros nossos da prefeitura, e estou aqui à disposição para tentar contribuir um pouco nesse debate sobre o pancadão, que é uma realidade aqui na cidade de Osasco e de tantos outros municípios que a gente não pode fugir dela. Temos que enfrentar o problema e acho que a comunidade é o grande parceiro, tanto da Polícia Militar quanto da Prefeitura, para que possa ajudar a resolver o que hoje é um problema e que estamos aqui para tentar achar uma solução, um caminho para a gente seguir. Muito obrigado. Virgulino. Uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo na TV Osasco. É uma honra aqui estar novamente com todos os senhores e participem, né? Participem fazendo perguntas através do WhatsApp, como disse o coronel, através do número 95893-5075, que vamos procurar responder a todas as perguntas aí dos telespectadores. Josiel, você que comanda a 2ª Companhia e tem já um estudo feito a respeito do pancadão, do baile funk, defendeu essa tese no mestrado na Polícia Militar. Por favor, as suas primeiras palavras. Boa tarde, comandante. Boa tarde, coronel Virgulino. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. A gente pretende passar alguma coisa sobre o baile funk, expor alguma questão e responder as perguntas que os telespectadores têm. Acho que era interessante, José, você começar a falar um pouquinho do seu estudo, aquilo que você verificou ao longo aí de todas as suas pesquisas feitas. O que você pode falar um pouquinho sobre a dinâmica do funk, um pouco da história do funk, como surgiu? Comandante, para eu falar do funk, eu tenho que falar da história. O funk ele começou fora do Brasil, nos Estados Unidos, na década de 20, 30, com outras terminologias, outros nomes. Por volta da década de 60, ele abraçou esse termo funk. Aliás, num primeiro momento, era um termo pejorativo. Nos Estados Unidos, ele era tido como um termo pejorativo, mas em razão das denominações anteriores já não exporem o que de fato se buscava, foi um ritmo que surgiu para reivindicação dos direitos civis do negro americano. Eles passaram a utilizar o termo funk. Por volta da década de 70, isso entrou no Brasil, pelo Rio de Janeiro. Num primeiro momento, por incrível que possa parecer, ele não entrou nas favelas. Ele entrou na zona sul do Rio, comunidades de classe média. E nesse início, ele era relativamente organizado. O que aconteceu nesse início? Ele atraía muita gente, o funk. Nós temos notícias de bailes no Canecão com 10 mil pessoas. Eram locais fechados. Locais fechados, locais organizados, ainda bailes efetivamente organizados. Só que era uma época que vivíamos de exceção. E isso também atraiu um público, que era um público que começou a usar aquele espaço politicamente. Os governos da época, percebendo isso, começaram a tomar medidas que fizeram com que os empresários tivessem algumas dificuldades, digamos assim. E acabou o investimento no baile. Foi a partir desse momento que ele foi para a favela, que ele foi para a periferia. E aí na periferia ele já chegou de uma forma, entre aspas, descontrolada.
começou a acontecer nas ruas, nas vias públicas, não teve mais nenhum envolvimento estatal, nenhum tipo de incentivo, nem nada. Então esse é o começo do funk na década de 70. Em 80 ele se popularizou no Rio de Janeiro bastante e dali ele migrou para alguns outros estados, em especial do Nordeste, Minas Gerais bastante e na década de 90 chegou em São Paulo. Em São Paulo ele chegou já com um outro viés, que é o funk ostentação. E hoje nós temos uma média de 700, 800 bailes aí que foram tabulados pela revista Veja. Cada baile de 200, variando de 200 pessoas até 2.000, 3.000 pessoas, estão espalhadas no estado todo. Então hoje a nossa realidade é essa. Hoje nós temos, você falou do funk ostentação, né? Que acho que é um problema, inclusive criminal. Um levantamento recente nós localizamos como os polos de concentração, de abandono de veículos roubados próximos a baile funk, né? Então o veículo é roubado e é furtado para conduzir o funkeiro muitas vezes até lá. É o carrão que ele usa ele rouba o carrão para chegar no baile. E isso é uma realidade? Isso é uma realidade. Se num primeiro momento o funk ele tinha um viés de luta de direitos civis, no Brasil ele veio como uma questão mais voltada para uma classe social, que é a classe baixa. Em São Paulo, especificamente, o que aconteceu? Em São Paulo, especificamente, nós temos letras que elas promulgam a ostentação, o se dar bem a qualquer custo. E isso nós criamos uma cultura, já no meio funk, nesse sentido. Então, hoje eu costumo falar que nós temos o crime ostentação, porque ele está ligado ao funk ostentação. O criminoso hoje, eu vou mais longe, talvez nem criminoso, algumas das pessoas que frequentam o baile, elas cometem um crime só para mostrar que tem condições de chegar com um carro bom e que tem condições de comprar determinadas coisas. Antigamente nós tínhamos o roubo de veículo, vou falar em especial do roubo de veículo, voltado para a prática de um outro crime ou para desmanches. Hoje nós temos o roubo de veículo só para a pessoa ir ao baile, o roubo de moto só para ir ao baile, fica meia hora com o baile, acabou ele larga o carro e vai embora. Então, enquanto nós não temos mecanismos de controle, nós não tivermos alguns mecanismos de assimilação social desses bailes, de uma evolução do próprio ritmo, da própria música, das próprias letras, a gente vai continuar fazendo isso. A gente está começando, antes do programa começar, com o Dr. André, que é o responsável pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano aqui de Osasco, e da necessidade efetiva de uma parceria, como já tinha acontecido em tantas outras áreas da atuação entre Polícia Militar e Prefeitura de Osasco, que aliás deveria ser um case aí a ser acompanhado. Nós temos um contato muito grande, isso amplifica o controle do município em relação ao munícipe, ajuda bastante na manutenção da ordem pública, a manutenção do status do município. Então, estava conversando as parcerias. O que nós já fazemos em parceria, doutor, hoje? Hoje, como o senhor bem disse, Coronel, o contato da Prefeitura com a Polícia Militar e com a Polícia Civil é um contato muito estreito, o que proporciona para a gente uma facilidade na hora de se fazer qualquer tipo de operação ou de ação, seja da Prefeitura em conjunto com a PM, ou uma ação provocada pela própria Polícia Militar para que a Prefeitura integre essa ação. Hoje nos bailes, eu e o Capitão José, nós temos conversado muito a respeito de baile funk e já há algum tempo, e a gente consegue diagnosticar o seguinte, Coronel, toda ação de repressão, naquele momento em que o baile está acontecendo, é eficaz, mas a partir do momento em que você retira as forças de segurança, o baile retorna e aí continua esse ciclo vicioso. Durante muito tempo, no próprio estudo do Capitão José, a gente observa que essas ações não têm o efeito que a gente gostaria que tivesse de ordenar aquele tipo de ação de divertimento que a própria comunidade se propõe a fazer. Muito pelo contrário, ele aumenta o número de pessoas que frequentam aquele local. Então, todas as ações de repressão vão em sentido contrário daquilo que a gente gostaria. Ao invés de ordenar, eles acabam ficando desordenados naquele local, migram para outros locais e aí não consegue se fazer o controle. Então nós temos tentado fazer contato, que eu acho que esse é o caminho, né? Fazer o contato com as
as lideranças que organizam os bailes, inclusive pautado no próprio estudo que o capitão Josiel fez, que tem experiências de outros locais que deram muito certo no sentido de se fazer o contato para fazer um trabalho conjunto da prefeitura, no sentido de organizar, de dar uma estrutura, de dar uma possibilidade para que esses jovens e pessoas que frequentam os bailes possam se expressar com a sua cultura. Ninguém quer acabar com o baile, mas sim organizar para que as pessoas que moram no entorno dos locais possam ter tranquilidade. Nós temos pessoas que reclamam do baile porque não conseguem dormir e no dia seguinte tem que trabalhar. Sim. Então, o sentido é de organizar e tentando incorporar nessas ações da Secretaria de Segurança e Controle Urbano em conjunto com a Polícia Militar, outras secretarias, Secretaria de Cultura, Coordenadoria da Juventude e tantas outras que forem necessárias para que a gente possa colher bons frutos dessas ações. E apenas a título de ilustração, há poucos dias atrás eu comecei a fazer um contato com uma ONG, né, uma associação, que é uma associação Rolezinho, a Voz do Brasil, que tem muitos contatos, é uma associação, uma ONG de São Paulo, mas que tem muitos contatos com o pessoal aqui de Osasco que organiza esses bailes, para que a gente pudesse sentar num primeiro momento, conversar, ver quais são os anseios que eles têm também, para ver se nós também temos essa possibilidade de responder aos anseios deles. Então, esse contato está muito próximo da gente poder sentar, fazer uma reunião, para que a gente possa conjuntamente desenhar uma situação futura para esses bailes. Então, eu acho que o caminho é de estruturar esse contato, de estruturar o baile, para que a gente possa colher bons frutos. Muito bom. Para você que chegou agora aqui na TV Osasco, nós estamos no programa PM, a comunidade, hoje tratando sobre pancadão, baile funk. Eu gostaria agora de ouvir o Coronel Virgulino, porque a região de Osasco ela é uma região que tem tido certas ações específicas no, não vou dizer no combate, mas o controle na ocupação territorial. Você pode falar para nós um pouco sobre essas medidas? Sim, inclusive com base no próprio estudo aí que o capitão Josiel fez, a princípio nós optamos por ocupar aquele espaço para que não ocorresse os bailes. E o que foi feito, principalmente no Jardim Conceição, como vários telespectadores, com certeza, daquela região, nos procuraram e a gente tomou esse tipo de ação. E foi uma ação extremamente positiva. Porém, o que nós percebemos com o decorrer do tempo? Que eles migraram, acabaram saindo do Jardim Conceição e passaram para outras localidades próximas ali. E às vezes em outras localidades um pouco mais longínquas. Aí a gente cai no problema que é aquilo que o doutor André falou. Exatamente, inclusive, queria e até vale aproveitar... a pena dizer que o baile do Jardim Conceição, pelo que a gente observa, era um dos maiores bailes que tinha na cidade. Com certeza. Em torno de 4, 5 mil pessoas em alguns dias dos bailes. Eu só queria até perguntar para ver com o José ou o doutor André, que o que a família desses jovens, dessas crianças, porque nós temos observado, inclusive em diversas filmagens, nós observamos claramente, que é bom que os pais fiquem sabendo, né? Que inclusive na parte interna, no núcleo de um pancadão, ali ocorrem cenas de crime, entendeu? Sexo explícito, uso de droga, prática de outros crimes. Então, o que nós poderíamos falar para que os pais observassem e vissem de que forma é esse pancadão? Porque não estamos contra esse movimento, né? Muito pelo contrário. O ritmo é muito bom, mas as letras, elas são erotizadas quando não elas incentivam o crime, certo? Ou também a ostentação, onde esses jovens, para ter sucesso na vida, eles têm que ter bens materiais. O que acaba levando ao que o capitão José disse. Ao crime. Levando ao crime. Furta, rouba um veículo para ir para o baile. A forma de que ele tem é de se impor por aquilo que ele tem. Como ele não tem, então ele vai procurar. Comandante. E a família? O tempo, é pena que o tempo é curto para expor um tema tão amplo. Mas uma coisa é fato. Esse ritmo, ele é um movimento social, ele é um movimento cultural já. Não é a polícia que vai acabar com ele, não tem como acabar. E talvez não seja nem o interesse esse, né? Nós temos exemplos de outros ritmos, a exemplo do samba, que eu poderia falar bastante, que a polícia quis acabar, que o Estado quis acabar e não conseguiu.
E como é algo que vem do povo, ele se impõe por ele mesmo. E nós temos que escolher se nós queremos que ele se imponha pelo amor ou não. Eu vou escolher o ritmo. Então o que nós temos que fazer agora? Na verdade, nós temos que achar mecanismos para que a evolução do ritmo ela seja mais rápida. E a evolução do ritmo ela passa pelas letras. Quando esse pai e a mãe da família, eles não gostam do ritmo, eles reclamam daquela erotização. Esses dias nós tivemos até uma série de críticas sobre um funkeiro de 6 anos de idade que colocou a filha dele para cantar erotizando, a filha talvez, mas nós temos que lembrar que nós fazemos isso com as nossas filhas em casa. O pai escuta o ritmo que ele já está todos os dias na nossa casa, através das TVs, das rádios, e o pai acha bonito, aplaude a menina se erotizando, dançando de uma forma erotizada. E essa menina, ela só reproduz depois o que ela fez em casa, sob os aplausos do pai e da mãe. Com certeza. Então, há necessidade de que as próprias famílias entendam que eles também têm a sua cota de responsabilidade. Talvez até a mais importante, porque depois que as crianças aprendem isso, é difícil de eu colher depois, de eu arrumar depois. O funk ele não vai acabar com a ação policial, nunca. Não é a nossa intenção acabar e ele não vai acabar. O que nós temos que fazer é direcionar esses jovens para que eles façam a maturação, o amadurecimento do ritmo, para que eles mudem as letras que hoje pregam o sexo, que hoje pregam o crime. Eu, no meu trabalho, escutei mais de 200, 300 músicas, e são letras que são irreproduzíveis. Mas o problema não está no ritmo, está na letra. Hoje nós já temos Mas quem manda a mensagem é a letra, não é? É a letra, isso. O que a gente tem que ter em mente, o que eu acho que é o grande caminho é, enquanto o único braço do Estado que chegar nesses locais for o braço da segurança, seja ele de qual órgão seja, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, qualquer órgão de segurança. Enquanto o único braço que chegar lá for o braço da segurança, reprimindo ou fazendo a ocupação mesmo, impedindo o acontecimento, nós não vamos ter sucesso na empreitada que a gente quer, que não é acabar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, de ajudá-los ou para que a gente possa ter uma estrutura melhor para os próprios bares, né? Enquanto o único braço for esse, nós não vamos ter sucesso. Inclusive eu ouvi já umas letras de funk do bem. Sim. Funk do bem, entendeu? Então tem coisas muito interessantes aí, né? Sim. Tem. Muito importante, muito importante. E eu acho que é importante dizer o seguinte, que o principal que nós temos que ter em mente é que quem tem a liberdade para para promover o baile, para participar do baile, tem que ter a responsabilidade de não interferir na vida do outro, né? Exato. Porque às vezes 200, 300 pessoas estão se divertindo num baile funk e tem mais 1.000, 2.000, 3.000 de um determinado bairro que não consegue andar naquela região, não consegue dormir para trabalhar no dia seguinte, não consegue receber uma pessoa em casa. Então, a liberdade de fazer o baile, ótimo, tem que existir e nós temos que lutar para que isso aconteça. Só que tem a responsabilidade decorrente de preservar a vizinhança, né? A comunidade no entorno sofre muito com os bailes. O grande problema que a gente vê é a própria comunidade que fica no entorno, que às vezes os próprios filhos estão lá, são aqueles que reclamam. Exatamente. E não necessariamente, coronel, os pais tomam atitudes contra os seus próprios filhos, que estão lá no baile, com certeza, né? Sofrendo ação em muitos momentos, influenciados pelos que comandam, tá ali, você tem lá um traficante, e esse jovem que está lá e que ainda não vai sofrer a influência dessas pessoas. Em um determinado momento, ele pode vir a cometer o mesmo crime. Então, quem sofre é a comunidade no entorno. E o que quem organiza os bailes tem que ter em mente é que eu não posso impor o meu ritmo para todo mundo. Eu não gosto, ele não gosta, mas o outro gosta. Eu gosto de forró, o outro gosta de samba. Eu acho que nosso principal foco é ver como isso pode ser disciplinado. E acho que nesse momento é fundamental a participação de você, membro da comunidade. Participe pelo WhatsApp 95893-5075, mande suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa
PM e a comunidade, hoje discutindo sobre pancadão. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa PM e a Comunidade aqui na TV Osasco. Você pode participar ao vivo conosco pelo WhatsApp 958935075 ou pelo e-mail contato@tvosasco.com.br. Se junta a nós agora nesse próximo bloco o Paulo. Paulo Contini, muito obrigado pela presença, obrigado pela parceria com a TV Osasco. Uma satisfação, como sempre. Eu que agradeço, Coronel. Muito boa tarde a todos os integrantes. Esse assunto, com certeza, traz muito interesse da comunidade e, inclusive, comandante, chegou aqui, já chegaram algumas perguntas. Acho que para ganhar tempo, para aumentar o debate, eu já queria passar aqui uma pergunta direto para o doutor André Santiago. Doutor André Santiago, como a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, tem combatido os pancadões na cidade de Osasco e também na região? Marco Aurélio pergunta. O que a Prefeitura de Osasco tem feito ações conjuntas com a Polícia Militar, né? Vou dizer especificamente do nosso maior baile, que é o baile do Jardim Conceição, que está na área que o capitão José comanda, né? O que a gente faz lá é a ocupação do território para que o baile não aconteça, mas faz essa ocupação em conjunto com a Polícia Militar. A filosofia que a gente adotou e orientado pelo próprio prefeito Jorge Lapas é a filosofia da parceria. A Prefeitura não faz ações isoladas, faz ações sempre em parceria com os outros órgãos de segurança, porque a comunidade ganha, a Prefeitura ganha, a Polícia ganha em vários momentos. Mas eu acho que as ações em conjunto nos bailes, para o que a gente queria no momento, né, que era trazer um pouco de paz e tranquilidade para a comunidade do entorno, nós conseguimos que não temos registro nos últimos tempos de bailes no Jardim Conceição. Então, o que a gente tem tido efeito na forma como a gente tem feito, no sentido de não ter o baile. Né? Não é o ideal, o caminho ideal. O caminho é chamar essas pessoas para conversar. E que nós, na Prefeitura, em conjunto com o capitão Josiel, usando a tese do capitão Josiel, o trabalho de pesquisa científica não é uma coisa que a gente tirou da cabeça e falou, esse é o caminho. É um trabalho científico. Fizemos 2 reuniões com outras secretarias para que a gente pudesse tentar traçar um caminho para trazer esses jovens que organizam os bailes para a gente poder organizar o baile. Ninguém quer acabar com o baile. A gente quer que seja organizado para que todo mundo possa, quem está no baile, aproveitar o baile e quem está no entorno poder dormir, ter tranquilidade. Inclusive respeitando o horário, né? Que é muito importante a gente delimitar esse horário. Eu vou um pouco mais longe, né? Infelizmente, os interesses escusos que circundam ou que estão por detrás da organização do baile dificultam essa ação com uma ação de organização. A gente percebe o seguinte: as pessoas de bem que estão ali curtindo o ritmo que gostam, elas são mais receptivas. O problema são os interesses escusos que existem por trás de um baile funk. Um baile funk, muitas vezes, como já foi dito aqui, esconde tráfico de entorpecente, esconde uma prostituição até mesmo infantil, pedofilia. Esses interesses escusos dificultam. Então, a comunidade organizada, a comunidade de bem, que gosta do funk como ritmo, ela tem que estar participando conosco, tem que ser parceira da Polícia Militar, parceira da Prefeitura, para que a gente possa organizar e, inclusive, afaste dos seus filhos, da sua comunidade, as pessoas que estão ali por outros interesses, que querem usar o baile funk que vocês frequentam como um polo de disseminação de outros crimes, como o tráfico de entorpecentes, até mesmo a prostituição infantil. Acho que isso tem que ficar muito bem claro, porque nós não podemos taxar o funk como um ritmo criminoso. O funk não é um ritmo criminoso e nunca foi essa a intenção de qualquer órgão público na disciplinação, na disciplina desse movimento. O que nós temos que ter é o seguinte: nós temos que afastar as pessoas
mal intencionadas e deixar somente as pessoas de bem curtindo o seu ritmo, curtindo o ritmo que ele gosta. Eu sugiro... Quando você organiza, você tira do meio das pessoas de bem essas pessoas que influenciam de forma negativa ou que praticam crimes. Porque eles não vão querer se organizar, não vão querer ter a presença da polícia, com certeza. Viu, a André? presença da Guarda Municipal, Exatamente. a presença do Estado lá. Eles querem exatamente o contrário, eles querem que o Estado fique afastado para que eles possam Mas para isso é fazer. importante a participação, inclusive com os pais, não custa absolutamente nada, e acompanhar seus filhos lá em algum desses bailes e observar em loco o que está acontecendo ali para ele tirar suas próprias conclusões, conversar com a vizinhança e com os filhos daqueles que frequentam, que estão fazendo coisa errada, e a própria sociedade ali se estruturar, se organizar. E o baile funk é uma manifestação cultural. Queiramos ou não. O capitão Josiel, que tem aí um trabalho de pesquisa, como enxerga? Eu gostaria de aproveitar e fazer a pergunta aqui do Joaquim. Ele mora no Novo Osasco e por aqui é muito frequente o pancadão. Porém, antes das viaturas chegarem, eles fogem. Eles estão se organizando assim como bandidos? É uma pergunta. Mas como é que a PM, como é que o poder constituído enxerga o baile funk? É uma manifestação cultural que ele deve ser extinto? Eu estou acompanhando pelas respostas que não, mas eu queria que o capitão falasse. Para eu responder isso, eu vou usar um outro ritmo. O samba ele passou pelos mesmos problemas. Eu tenho no meu trabalho reproduzido uma lei de posturas de 1839. E quando eu leio essa lei de posturas que fala sobre os batuques, sobre o samba, eu vejo exatamente as mesmas coisas que estão acontecendo com o funk hoje. As palavras são outras, mas a finalidade é a mesma. O samba acabou? Não. Só que num determinado momento, o Estado, a sociedade, ela percebeu que aquele ritmo vinha do povo e não tem como acabar com aquilo. Então ela passou a incentivá-lo, ela passou a auxiliá-lo até na evolução. E o ritmo evoluiu a um ponto que hoje o samba nos representa até fora do país. Talvez o funk não chegue a isso, creio até que ele não chegue a esse ponto. Mas porque ele é importado já, né? Sim. Mas uma coisa é certa, ele precisa evoluir. Se nós lembrarmos o que vinha acontecendo com o funk, há 5, 6 anos, ninguém ouvia falar tanto assim. Isso é verdade. Hoje ele está na televisão, hoje ele entra na nossa casa pela televisão. Esse mesmo pai que critica, esse mesmo pai que reclama desse baile, é aquele que aplaude o filho, reproduzindo a mesma dança. E esse filho ele vai crescer e vai aceitar o funk. Não tem jeito. É evolução social. Como a polícia enxerga isso? O funk não tem que acabar. Eu vou citar um exemplo de Minas Gerais. Belo Horizonte, distrito de Vila Nova. Talvez lá tenha sido o melhor trabalho que eu vi a polícia fazer em combate ao funk. O que os policiais lá fizeram? Eles perceberam que depois de muito tempo a ação policial, que eu chamo de preventivo-impeditiva, não chega a ser repressiva, mas ele impede que o baile aconteça, eles perceberam que isso não funciona. Eles tinham, quando nós lemos de lá, os problemas de Osasco não são nada perto do que acontecia lá. E eles chegaram a um ponto que ou eles conversavam com esse público e achavam uma solução conjunta, ou nunca ia conseguir evoluir. Então eles conseguiram agrupar na mesma sala os funkeiros, os principais DJs e MCs, empresários, representantes do poder público municipal, a polícia, promotores de justiça, e ali eles conseguiram fazer o quê? Ali eles conseguiram achar uma solução conjunta, mas não aquilo que o Estado quer que os funkeiros façam, e nem aquilo que os funkeiros querem fazer. Foi uma solução conjunta, a comunidade, todo mundo. Cada um abriu mão de uma parte. Abriu mão uma parte do que possuía, para conseguir alguma coisa que ela fosse benéfica a toda a sociedade. E lá, pelo menos até onde eu acompanhei, até meados do ano passado, quase final do ano passado, as soluções deram resultado. Eles construíram um projeto chamado Funk, Polícia e a Arte da Paz. E onde eles mexeram no funk? Só nas letras das músicas. Eles aproveitaram as mesmas lideranças do funk, ou seja, os mesmos MCs, os mesmos DJs, como líderes
que até então eram líderes negativos e transformaram em líderes positivos. Mostraram para essas pessoas que alguma coisa melhor organizada, mas organizada por quem? Organizada por eles próprios, com apoio estatal, com apoio do empresariado, mas organizado por eles próprios, porque o ritmo é deles. E eles mostraram os benefícios que essa organização trariam. Diminuiu brutalmente o número de depredações, o número de roubos, o número de crime. Em números exatos eu não saberei falar agora, mas eu me recordo que eu conversei com um tenente de lá e ele me falou que 80% do efetivo que eles empregavam foi reduzido. Então, se eles empregavam 100 para um baile, para conter aquela turba, eles passaram a usar 10, 20 no máximo. Essa é uma solução que foi encaminhada junto à comunidade, junto com os poderes constituídos, aliás, muito louvável. Agora, aqui em Osasco, tem causado, principalmente no Novo Osasco, Conceição, Padroeira. Tem causado no Padroeira, né, tem causado alguns transtornos consideráveis. Tem alguma solução em andamento? Tem alguma conversa em andamento? De que forma a comunidade pode contribuir com a solução? O senhor já adiantou os pais, aí, de alguma maneira, o Coronel Virgulino também disse, os pais eventualmente acompanharem para ver, mas nem sempre isso é possível. Nós temos uma evolução da solução aqui em Osasco, especificamente o nosso batalhão, porque o outro batalhão, o 42, ele começou a ter esses problemas pouco depois. Em 2010, nós tivemos a primeira operação em Osasco, sobre baile funk. Nós temos notícias desde 2008, mas em 2010 nós tivemos a primeira operação e eu usei 2 viaturas, nós usamos 2 viaturas apenas. No ano de 2013, só no primeiro semestre, nós usamos mais de 450 viaturas diluídas durante o ano. E nós descobrimos que a nossa solução, que era aquela de impedir a realização do baile, não resolveu. Aí começamos em 2011, 2012, conversar com a prefeitura e tivemos um segundo momento da solução dos problemas, que foi levar ações sociais para esses bairros. Só que as ações sociais, elas são transitórias. Quando acabavam as ações sociais, acabava a ação estatal mais direta e nós voltávamos a ter muitos problemas. E agora a gente vem num terceiro momento, já vem conversando com a prefeitura, que é exatamente fazer o quê? Descobrir, através de um setor específico da prefeitura, as lideranças desse movimento, descobrir as lideranças formais e as lideranças informais dos bairros, posso falar especificamente do Conceição, mas isso serve para os outros bairros, e aí sentarmos para conversar. Polícia, as diversas secretarias da prefeitura, as lideranças dos funkeiros, as lideranças formais e informais da sociedade, e aí achar uma solução para o problema. Impedir não vai resolver. É que eu falo, né, José? A gente, intrinsecamente, a gente quer resultados imediatos, né? Sim. Porque todos nós queremos resultados. Inclusive, mas a cobrança da comunidade vem em cima com certeza. Mas nós temos que pensar numa coisa também. Alguns resultados nós estamos obtendo, mas é importante que nessas reuniões entre diversos órgãos municipais e a polícia se encontrem saídas, mas só que essa solução ela é a médio e longo prazo, ela não é imediata. Nesse caminho que o capitão José estava dizendo, há poucos meses atrás, falando da importância do movimento, né, de que há um movimento cultural e que do tamanho do baile do Jardim Conceição, há poucos meses atrás, no programa Esquenta da Regina Casé, ela falou do baile do Jardim Conceição. Então, o tamanho do baile, né, e a importância que tem para o próprio movimento, né, do funk é muito grande. Então, a gente precisa olhar para os bailes com olhos diferentes daqueles que a gente olha hoje. Sim. Com certeza. Não podemos esquecer daquilo que o coronel falou, extremamente importante, dos interesses escusos que existem por detrás desses bailes funk. Sim, esse é um grande problema. Eu acho que é o maior freio, né? O que o coronel disse é o maior freio que a gente tem, né? A maior resistência que a gente tem no sentido de organizar os bailes. Com certeza. Os interesses que estão lá, seja ele do tráfico, seja ele qualquer que esteja lá, é o que freia a ação dos órgãos da administração pública no sentido de organizar e trazer o baile para um viés diferente do que ele tem hoje.
Inclusive, aqui a Rosângela Cardoso, final 4129 do telefone, ela pergunta o seguinte: o que devo fazer quando um baile funk estiver na minha vizinhança? Na verdade, ela deve acionar a polícia normalmente, mas ela deve principalmente contribuir com a polícia depois. Participar dessa discussão também. Mostrar para nós, polícia, que nós sabemos, mostrar para a prefeitura, que a prefeitura também sabe, mas mostrar para os próprios funkeiros e para as próprias pessoas que participam do funk o incômodo que eles estão causando naquele momento. E tentar chegar numa solução conjunta. De repente ela pode ter uma ideia que para o funkeiro permite com que o funkeiro realize o baile dele, realize o ritmo dele e diminua o incômodo que ela tem. Que permita a ação policial, que permita a ação da prefeitura. Participação da comunidade. Participação. Isso daí não tem como, né? A gente fala de funk, mas a gente não pode, no meu sentir, a gente não pode simplesmente dizer, ó, é funk. Na comunidade você vai ter outros ritmos e gostos musicais que tem que ser incorporados. Se tiver um pagode lá também causando transtorno, é o mesmo problema. E quando a comunidade sentar, no momento em que isso acontecer, ela tem que dizer também, olha, nós lá na comunidade também não gostamos só de funk. Nós gostamos de samba, gostamos de forró, gostamos disso, daquilo, para que possa, conjuntamente com a prefeitura e com os outros órgãos, seja a polícia, seja qual for, que a gente possa também dar oportunidade para essas pessoas que moram na comunidade e que são músicos, têm grupos de samba, de forró, também possam se manifestar. Bom, hoje estivemos aqui, então, tratando sobre pancadão, baile funk, e tivemos a presença do Dr. André Luiz Santiago, secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco. Tivemos também a presença do Coronel Virgulino, comandante do 14º Batalhão, Capitão Josiel, estudioso na área de bailes funks. Ele fez um trabalho de mestrado e pôde discutir conosco aqui algumas alternativas, algumas propostas. Paulo, nosso anfitrião, mais uma vez muito obrigado. E já ficamos aqui com um próximo encontro marcado para o dia 10 de agosto, onde vamos tratar novamente sobre o assunto baile funk, talvez englobando aí outras personalidades para discutir conosco. Fica o convite mais uma vez, você, funkeiro, MC, DJ da sua região, entre em contato conosco, venha participar conosco. Vamos tentar construir uma solução conjunta para esse problema que hoje afeta a nossa comunidade de Osasco. Muito obrigado e até a próxima semana.